Fala galera, bem-vindos ao Fugido do Morcego, eu sou o André e saiu o trailer de Aquaman 2, nós vamos analisar esse trailer e antes de tudo deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman, da DC, então eu recomendo muito você fazer isso. Vamos falar agora sobre o Aquaman 2, porque no começo desse trailer foi explicado que o Arthur, uns 5 anos atrás, ele não tinha um emprego e também não tinha uma casa para viver. E agora, nos dias atuais, ele é um pai de família, porque agora ele tem um filho para criar. E também ele é o rei de Atlantis, então eu gostei bastante do jeito que o James Wan, né, que é o diretor do filme, quis fazer igualzinho nos quadrinhos, né? Trazer a origem do Aquaman de volta. Então eu gostei bastante dessa ideia de ter o Arthur como o Arthur tendo filho. Então vai ser muito legal de ver o bebezinho. Ele não vai interagir com o próprio pai porque ele é um bebê, né? Então faz sentido isso. Mas vai ser legal ele aparecer. Só que eu não sei se a Mera vai aparecer, porque no trailer ela só apareceu uma vez e tipo meio que uma cena parecida que ela iria morrer. Então eu não sei se no filme a Mera ela vai morrer. Não sei, talvez sim, talvez não, a gente não sabe. Porque ela só apareceu só um frame e depois nunca mais apareceu nesse primeiro trailer. Então eu não sei, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. E uma curiosidade que eu achei muito interessante de trazer aqui para esse vídeo é que alguns meses atrás tinha vazado muita coisa sobre o filme do Aquaman 2, meio que uma descrição do trailer, que eu trouxe até aqui para o canal um vídeo sobre isso, falando que o filho do Aquaman teria aparecido nesse novo trailer de Aquaman 2. Então, tudo indica que realmente isso vai acontecer, porque isso aconteceu no caso, porque agora ele vai aparecer no filme, porque naqueles vazamentos estavam indicando que ele iria aparecer e finalmente ele apareceu, o filho dele, o bebezinho. Será que ele vai se tornar o Aqualad, que nem nos quadrinhos e também nas animações? Será que isso realmente vai acontecer? Porque muita gente lá no Twitter tá falando assim, que ele poderia morrer. Como assim, André? É isso que eu achei muito estranho. O James Wan não iria fazer isso, mano. O máximo que ele poderia fazer é pegar o Aquaman e perder a mão dele para salvar o filho dele. Porque eu vi uma coisa lá no Twitter, meio que um usuário falando assim, que talvez o Aquaman pode perder a sua mão, meio que para fazer uma mão de gancho para salvar seu filho, que nem aconteceu lá na animação da Liga da Justiça, porque na animação da Liga da Justiça, o Arthur ele perdeu a mão e salvou seu filho. Então faria muito sentido isso se realmente acontecesse no cinema, no filme. Eu ficaria muito feliz, é claro que eu ficaria muito mais feliz que ele tivesse a sua mão, mas se realmente acontecer alguma coisa com o filho dele no filme, então muito provavelmente vai acontecer alguma coisa com a mão dele, e aí ele pode colocar um gancho ou até mesmo uma mão robótica, uma mão titânio, algo do tipo, meio que com material que faz as armaduras dos Atlantes. Então seria muito legal de ver, porque, cara, é uma coisa muito interessante, porque também meio que essa mão gancho faz muita parte da história do Aquaman, sabe? É como se fosse uma marca registrada. Por exemplo, o Superman e o Batman, a cuequinha deles são marca registrada por conta de uma referência lá nos anos 50, anos 60, onde o pessoal que trabalhava no circo usava isso por conta que eles falavam que era força para eles, sabe? Meio que a cueca dava força para eles continuar. Entendeu? Então, eu acho que, tipo, eu acredito que meio que esse gancho que vai colocar na mão dele é como se fosse meio que uma referência a isso, sabe? Então, não sei, tudo depende do James Wan. Se o James Wan quiser fazer que o bebezinho tenha uma parte dramática e aí o Aquaman tem que fazer alguma coisa para salvar o seu filho, então muito provavelmente ele pode fazer isso sim. Talvez ele pode fazer que o Arthur pode perder a sua mão, porque tem uma parte do trailer que meio que a própria meio que a própria montanha do mar mesmo cai em cima do Aquaman. E eu não sei se nessa parte ele vai conseguir fazer alguma coisa para soltar, tal. E aí talvez ele pode cortar a mão dele para meio que para conseguir levantar. E aí sim para salvar o filho dele. Eu não sei, isso pode ser uma hipótese, porque se você não sabe, o James Wan, o diretor do filme, ele já fez o filme dos Jogos Mortais, então ele sabe fazer muita coisa de terror
em vários filmes. Então, quem sabe ele pode fazer meio que o Aquaman 2 tem algumas estéticas de terror. Quem sabe isso faria muito sentido, porque ele já trabalhou em filmes de terror. Depois disso foi mostrado que no trailer o Raia Negra ele quer matar toda a família do Aquaman, porque no primeiro filme o Aquaman deixou o pai do Raia Negra morrer na explosão por conta que o pai do Raia Negra matou alguns tripulantes lá no submarino, lá no fundo do mar, e aí por isso que o Arthur deixou o pai dele morrer, né, o pai do Raia Negra. Então o Raia Negra ele quer uma vingança por conta disso, e vai ser muito bacana de ver os dois tridentes se batendo. Como assim dois tridentes? Porque no trailer apareceu, no caso, o Raia Negra usando um tridente diferente, meio que amaldiçoado, no caso que foi explicado. Então vai ser muito legal de ver o duelo entre o Aquaman versus o Raia Negra mais uma vez, porque ele é um vilão muito incrível, é um vilão muito top. Eu gosto bastante dele como vilão, o Raia Negra, porque... E também, no caso, o traje dele tá muito fiel aos quadrinhos. Isso que eu gostaria muito. Personagens com traje mais pro lado fantasioso, pro lado de HQ, não igual, tipo, meio que forma de realista, sabe? Eu gosto mais disso. Isso aqui é apenas o meu gosto pessoal. Então, tipo assim, se de fato ele querer matar a família do Arthur Curry, talvez ele pode conseguir matar a sua mãe e também o seu pai, e aí o Arthur ele vai ficar muito pistola com isso por ter perdido seus pais, e ele vai querer proteger o seu filho a qualquer custo, e ele vai perder a sua mão para salvar o seu filho. Faz muito sentido se você for perceber. Comente aqui embaixo o que você acha sobre isso, realmente isso faz sentido. Ah, André, faz sentido isso por conta disso. Ah, André, não faz sentido por conta disso. Então, deixa aqui a sua opinião, porque isso vale muito a pena você deixar a sua opinião, porque eu gosto bastante de conversar com vocês aqui embaixo nos comentários, porque vocês são demais. Então, eu agradeço demais para quem continua assistindo o meu canal, porque eu estou crescendo cada vez mais dia, porque eu quero chegar um dia em 1000 inscritos, depois aumentar mais ainda. Então, só quero agradecer vocês, quem está comigo até nesse momento, tá? Em seguida foi mostrado que o Aquaman está usando um novo traje, um traje azul camuflagem, porque esse traje ele faz como se fosse o Arthur invisível, que ninguém vê que ele tá lá, mas ele não tá lá, entendeu? Ele fica muito invisível. Eu achei isso muito interessante, sabe? Essa tecnologia que os caras vão usar como uma armadura em Atlantis. Então eu gostei bastante. Aí depois o Arthur, o Aquaman no caso, ele vai encontrar o seu irmão para pedir ajuda, porque é claro que vai ter uma guerra e ele precisa de ajuda, ele precisa de amigos, soldados, aliados, então nessa batalha precisa de todo mundo. E é legal de ver nesse trailer porque o irmão dele no final fala uma coisa muito bonita pro Aquaman. Isso aqui é apenas a minha opinião, não sei se você concorda comigo ou não, mas ele fala uma coisa muito bonita que eu achei muito interessante, porque de fato tem uma interação agora de irmãos, no caso, entre esses dois personagens. Porque no primeiro filme, no primeiro filme, eles estavam tendo uma rivalidade, mas agora o que parece no segundo filme, eles estão mais de boa. O interessante é que o irmão dele, o Orm, né, ele tá muito barbudão, ele tá muito cara das cavernas. Eu achei isso muito legal, porque tipo, como ele passou num lugar muito distante de Atlantis, ele tava preso. Então ele tá muito diferente, ele tá musculoso, ele tá barbudão, ele tá com uns cabelão. Então eu achei muito legal de ver a interação deles. É claro que no começo foi um pouco difícil, mas depois eles se soltaram. Menos o Aquaman, porque o Aquaman sempre foi solto, né? O Aquaman sempre foi engraçado perto dele. Só que o irmão dele foi um pouco difícil de lidar com ele, sabe? Foi um pouco difícil de aceitar, sabe? Então é muito legal de ver o Aquaman fazendo piada com o irmão dele o tempo todo, mas ele meio que sério, assim, sabe? O Orm sério, o irmão dele sério, o irmão Orm, e aí ele fazendo piada, sabe? Tipo, eu acho muito engraçado a parte dessa interação desses dois personagens. E uma outra coisa que foi explicada no trailer é que alguma época atrás, quando existia ainda o rei Atlan, existia 7 reinos. E aí, nesses 7 reinos, existia também
meio que o tridente diferente do tridente do Aquaman, que ele era um mais escuro, ele era um preto misturado com um verde esmeralda, algo do tipo. É um tridente bem bonito que também o Arraia Negra vai usar, porque como ele é um tridente amaldiçoado, essa magia dentro desse tridente vai se espalhar para todo o oceano, assim, para todo o Atlante. Porque também nesse filme, no trailer, foi mostrado que vai ter uma batalha entre os Atlantes versus os outros reinos, que, tipo assim, existe vários monstros, sabe? Meio que como se fossem mortos-vivos de Atlantes, mas ele era tudo preto com parte esmeralda, meio que uma cor verde. Eu achei muito legal de ver, porque mostra muito monstros aquáticos, humanoides e também bichos aquáticos que são monstros. Então eu achei muito legal ver que eles vão lutar contra um esqueleto que provavelmente era uma pessoa, né, um Atlantis ou de qualquer outro reino, desses 7 reinos, que ele é todo preto misturado com cor verde esmeralda. Então vai ser muito irado de ver essa batalha, sabe? O Aquaman usando o seu tridente normal e o Arraia Negra usar esse tridente verde água, porque lá no passado também mostrou que tinha uma guerra e nessa guerra alguém usou esse tridente maligno. Então vai ser muito legal de ver isso, sabe? E no final do trailer eu achei muito legal porque o irmão do Aquaman, o Orm, ele falou assim pro Arthur, tipo assim, ele falou assim que ele não é ruim como ele pensa, porque se o Arthur ele conseguir liderar, o pessoal dos reinos vai continuar a seguir ele. Então foi uma fala muito legal da parte do Orm, porque o Orm sempre odiou ele, o Arthur desde o primeiro filme. Então agora talvez eles podem ficar muito mais amigo, muito mais brother. Eu espero isso porque tipo, o irmão é irmão, sabe? O irmão tem que se dar bem com o irmão, não ficar meio que enjoado do outro, né? Meio que ficar chateado contra a toa, sabe? Ficar odiando ele. Então o legal mesmo é os dois ficar juntos, assim, como brother, porque eles são irmãos, mesmo sendo irmãos de pais diferentes, só a mãe que é a mesma mãe deles, no caso. É isso que é legal, sabe? Porque, por exemplo, se um perde a mãe, quem vai ficar um com o outro, sabe? Então, o legal mesmo é os dois ficar junto. Eu espero que isso aconteça nesse segundo filme. Vai ser muito legal de ver os dois lutando lado a lado para salvar Atlantis, para salvar os outros reinos. Então vai ser muito legal. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC, do Star Wars, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então, até a próxima. Fui. Tchau, pessoal.